Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. Também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti e nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco, enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado, você me trouxe para trabalhar aqui, você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer
pelo que somos responsáveis, é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim? Perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. E eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós
tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz: você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim: cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo: Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender: pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto, em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali, porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho e ele está acordando quase todas as madrugadas e ele disse: olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí, para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo, hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra, quando você tem uma direção, não importa o tamanho
dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina e é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas, estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da Palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia, depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a Palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91, eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque Jesus com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você, no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção e que Deus nos abra uma grande porta. Também oramos, Pai, por boas oportunidades, por grandes recursos. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos conduza aos lugares certos e movimente as coisas segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Afasta de nós aquilo que não é para a gente. Tira do nosso caminho aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas más. A obra do caçador desfaz agora. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, nossos filhos e que o Senhor cuide do nosso coração. Também reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que existe na nossa vida veio de Ti. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido esse amado e querido Espírito Santo a se fazer presente aqui nessa oração e tocar em nossas vidas e nos levar para mais próximo do coração do Pai, do coração de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida seja alinhado segundo o Teu querer. Oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito de um sentinela para vigiarmos e orarmos em todo o tempo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor Jesus, debaixo da Tua paz. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos dá sabedoria, nos dá favor e nos conduza segundo o Teu propósito. Oramos, ó Deus, para que possamos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus. E que toda obra do diabo contra a vida deles seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda amarra, seja livre de toda prisão espiritual, seja livre de toda opressão, de todo cansaço, de todo jugo. Jesus, Tu és o quebrador de jugos. Quebra todo jugo, quebra todo peso, quebra toda opressão, desfaz todo ambiente negativo e traga vida, traga o zoe de Deus para dentro dessa casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Alegria poder estar junto com vocês aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Preste muita atenção nas coisas que Deus vai falar com você hoje. O nosso Deus é o Deus que dá livramento, é o Deus dos milagres. Eu estava ontem à noite num restaurante junto com um pastor que foi convidado para estar conosco em nosso evento. E nós nos sentamos numa mesa do restaurante, eu e ele. Era noite, já era praticamente quase 10 horas da noite. E começou uma movimentação de pessoas que me conheciam, de pessoas que conheciam ele. A gente começou a bater foto com as pessoas e, de repente, um homem chega para mim e diz assim: "Você lembra de mim?" Eu disse: "Não lembro." E ele disse: "Eu sou o genro do fulano de tal, que você orou e ele foi curado de câncer." Eu disse: "Que coisa boa." Fizeram videochamada, foi algo incrível. Movimentou, sabe? Movimentou todo o nosso entorno. E eu fico assim tão alegre de ver as maravilhas do Senhor, de ver o que o Senhor tem realizado. Eu sou grato a Deus por saber, ter o conhecimento que Jesus Cristo está vivo, ter essa experiência. Muitas pessoas não aceitam o caminho, não aceitam a verdade, não aceitam Cristo na sua vida, porque nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência com Deus real, palpável. Então, sabe, muitos rejeitam a Cristo, rejeitam a oração, porque nunca o experimentaram. Mas a partir do momento que você experimenta, sabe, todos os conceitos errados, todas as dúvidas, tudo aquilo que antes, sabe, mantinha o seu coração, sua mente longe de Deus, aquilo já não prende você, porque a fé é algo que sobrepõe
completamente as nossas dúvidas, o nosso entendimento, porque Deus faz muito além. Tem coisas que a gente, assim, para por um momento e se questiona. Como que Deus fez isso? Não sei como é que Ele fez, só sei que Ele fez. Só sei que Ele realizou, só sei que Ele abriu a porta. Você que está acompanhando essa oração, hoje é o 10º dia desse nosso propósito de oração, desse nosso propósito de jejum. E eu creio, Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus está abrindo grandes portas. Deus está abrindo grandes portas, Deus está abrindo os céus. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Deus está me abrindo grandes portas. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nesse texto, Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao 3. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando. Essa é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela ajuda você a encontrar o caminho. A sabedoria de Deus. Por isso nós temos que pedir a sabedoria de Deus. E não só pedir. Estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que estudar a palavra de Deus torna o seu coração um coração sábio. E existem algumas verdades que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é, o que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Tem coisas que não é Deus que quer, é a gente que está teimando. Não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus tem para a tua empresa. Isso é coisa sua. Isso é medo. Isso pode ser também vaidade. Porque o que é de Deus para a nossa vida não nos decepciona. O que é de Deus para a nossa vida, sabe, dá certo. Não tem perdas. E por experiência própria, Deus faz com que a gente perca algumas coisas que Ele havia nos dado como memória de que aquilo que não vem dele, mas é do nosso coração, só virou decepção. É por isso que eu preciso estar sempre com os meus ouvidos inclinados à voz de Deus, para perceber quando algo não é do Senhor para mim. E quando você insiste em algo que Deus não tem para você, sabe, aquilo vai te decepcionar tantas vezes, até você desistir. É que nós pensamos que algumas portas que Deus nos abriu, algumas oportunidades que temos, e algumas coisas que temos o poder e temos a vantagem de fazer ou de trafegar naquele caminho, nós pensamos que Deus vai abençoar. Mas, como eu tenho dito nos últimos dias, que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E se Deus não tem algo para mim, aquilo vai me decepcionar até eu desistir. É que nem um relacionamento errado que você entra. Você vai ter uma decepção após outra decepção, porque Deus está mostrando para você antes de casar, para você acabar desistindo daquilo. Porque senão vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser decepção após decepção por anos. Então, mude de caminho, recalcule a rota e esteja na direção de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo e que Deus está falando com você nesse exato momento e Deus está dizendo para você, isso é para ti.
é uma palavra de direção, é uma instrução do Espírito. Então não insista naquilo que Deus não tem para você. Vai virar decepção até você desistir. A segunda coisa é, seja guiado por Deus e não pelo que você sente. Nosso coração é enganoso. Aí eu sinto que eu tenho que ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho que construir isso. Eu sinto que essa missão foi Deus que me deu. Sentir é diferente de ser guiado por Deus. Mesmo que a gente sinta de ajudar uma pessoa, e isso é uma coisa boa, ajudar a estender a mão para o próximo, se você fizer isso 2, 3 vezes pela mesma pessoa, pode ser do teu coração e não está sendo guiado por Deus. Então, ajudar uma vez, estender a mão, tudo bem. Uma segunda, tudo bem. Mas uma terceira, é melhor você orar. Porque você tem que ver se essa pessoa, de fato, está sendo ajudada por você por uma direção de Deus, ou se ela não está se responsabilizando pelas decisões dela e está transferindo a responsabilidade dela para você. E isso acontece demais. É por isso que eu preciso ser guiado por Deus e não por aquilo que eu sinto. O que eu sinto pode me tirar de uma direção de Deus. Se eu deixasse as minhas emoções me controlarem, a minha vida seria uma montanha russa. Essa é a verdade. Eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Elas vão me colocar em aperto, vão me colocar em apuros, elas vão me tirar de lugares, elas vão quebrar alianças, elas vão me tornar até mesmo, eu posso dizer, uma pessoa deslocada do centro do propósito de Deus, tudo porque eu estou deixando com que aquilo que eu sinto governe as minhas emoções, governe as minhas decisões. E isso só vai nos colocar em apuros. Eu tenho buscado trabalhar não só na minha maturidade espiritual, mas na minha maturidade emocional também. Porque tem bênçãos que nós perdemos por imaturidade emocional. Nós não conseguimos controlar. Quantas pessoas eu vi pedindo as contas do emprego porque foram ofendidas ou porque estavam estressadas e depois estavam numa dificuldade terrível, estavam passando por apertos terríveis, tudo porque no momento da pressão eles não conseguiram lidar com as emoções negativas. As emoções negativas, elas vão bater na porta da nossa casa a todo momento. E se você não responder aquelas emoções negativas com a fé, aquele medo, aquela insegurança, aquele, eu posso dizer, desequilíbrio momentâneo, temporário, vai entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e vai perturbar as coisas e tirar as coisas do lugar. Agora, se a fé responder ao medo, se a fé responder à insegurança, então o medo vai embora. Aquele momento ruim vai passar e você vai ter vitória. Então nós temos que aprender a responder nos dias ruins. Nós temos que aprender a viver a vida de Deus até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu amo o Salmos 23, não porque só me enche de alegria, de expectativa, mas porque ali tem instruções poderosas. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que isso significa? Significa que os dias ruins, eu posso atravessá-los com a força de Deus. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com fé. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com a autoridade que Deus me deu e com a palavra de Deus que será meu consolo. E a terceira coisa que eu queria hoje compartilhar com você é:
Existem 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. 4 metas diárias. A primeira meta é planos privados. Ninguém tem que saber dos meus planos, a não ser eu e a minha esposa. Planos privados. E tem gente que fala para todo mundo. Só fala para todo mundo se isso for uma direção de Deus. Porque se não for uma direção de Deus, é melhor você manter esse plano privado. Negócios eu perdi, porque compartilhei antes de fechá-los. Hoje, eu não falo quando eu estou para fechar um negócio, quando eu estou para realizar uma compra, quando eu estou para vender algo. Planos privados. Segundo, vida discreta. Eu sou uma pessoa pública hoje, mas eu não fico postando, sabe, a minha vida para todo mundo. Tem gente que bate foto até de um prato de comida. Até acredito que uma vez lá na vida você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, isso vai trazer problemas para você. Daí você diz, não, mas eu preciso fazer isso. Vida discreta. Vida discreta. Tem coisas e fatos da nossa vida que não são públicos. Não são públicos. Eu posso ser uma pessoa pública, mas a minha vida tem que ser discreta. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem saber mais do que necessário. E você tem que manter, sabe, e proteger aquilo que é importante para você. Então eu não fico postando sempre sobre a minha família, eu não fico postando sempre sobre os lugares que eu vou, sobre o que eu tenho. Vida discreta. Vida discreta. As pessoas não precisam saber o que você ganha, as pessoas não precisam saber o que você gasta. Vida discreta. E a terceira, mudanças silenciosas. Tem gente que está sempre dizendo, agora vocês vão ver, e eu vou mudar, agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida, eu estou saindo agora dessas amizades tóxicos, desses relacionamentos que só me puxam para baixo, a minha decisão está tomada agora, e expõe na rede social para todo mundo saber. Mudanças silenciosas. Mudanças silenciosas. As pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam ficar perguntando se algo que Deus falou com você, uma mudança, quer mudar de cidade, você não precisa ficar abrindo para todo mundo que vai mudar de cidade. Você não precisa estar falando para todo mundo, sabe, que você está mudando de casa, que você está mudando de apartamento, que você mudou de carro. Ei, mudanças silenciosas. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Mudanças silenciosas. E a quarta coisa, orações intensas. Orações intensas. O que é uma oração intensa? Oração intensa é quando fica só você e Deus. É quando fica só você e Deus e você fala para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando. Não é orar na frente de todo mundo, é fechar a porta, dobrar teus joelhos e rasgar tua alma diante de Deus. Então, as 4 metas diárias: planos privados, vida discreta, mudanças silenciosas e orações intensas. Essas são as 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas essa oração, porque eu creio que você foi abençoado aqui. Amém? Eu creio. Eu creio que se a oração parasse agora, você já teria recebido muito de Deus. Então compartilha com 8 pessoas essa oração agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos em nome de Jesus. Temos orado às 6 da manhã, às 18 horas e tem sido maravilhoso. E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo profético, e até sexta-feira, meia-noite, você pode receber o meu livro novo, autografado, e também com um salmo que Deus vai colocar no meu coração, para escrever aqui para você.
E eu expliquei para as pessoas na oração da manhã, eu vou explicar para vocês agora na oração da noite também. Olha só, como nós tivemos muitos pedidos de livro. Eu estou, assinando assim por horas. Desde segunda-feira eu estou assinando por horas os livros. Pode acontecer de levar mais ou menos um pouquinho mais, talvez 15, 30 dias para você receber seu livro, tá? Mas eu peço a paciência de todos, porque eu quero fazer com bastante calma. Eu estou escrevendo para cada pessoa uma palavra e estou também, colocando o salmo que Deus coloca no meu coração. E tem pessoas que Deus coloca no meu coração de colocar 2 salmos para elas. Inclusive, nós vamos fazer isso também no meu Café com Jesus, volume 1, porque os meus devocionais são perpétuos. Então não é 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro e assim por diante, não. São 365 devocionais em cada um deles. Você pode ler 2 no dia, você pode ler 3, tá? É um para cada dia do ano, se você quiser, mas você pode ler 2. Tem gente que leu o meu Café com Jesus 1, leu em um mês, leu rápido. Então, você pode ler ele 1 por dia, 2 ou 3 por dia, tá? E eu estou assinando também esse aqui, ó, o Café com Jesus, o azulzinho, que é o volume 1, certo? Então, meus devocionais são perpétuos, são diferentes, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site www.vinicius17.com.br. Aí você diz assim, e se eu não comprar até sexta meia-noite? Bem, você vai receber o livro normal, certo? Só que sem a minha assinatura. Por quê? Porque eu me programei, eu me organizei para poder assinar os livros que nós vamos receber até sexta-feira, certo? E daí, para você conseguir uma assinatura, talvez na igreja ou num evento meu, daí eu posso assinar para você, daí você leva e eu assino para você, ok? Certo? Não posso garantir que vou assinar para todo mundo, porque é muita gente que adquire nossos livros, mas estou fazendo o meu melhor. Então peço um pouquinho de paciência e estamos assim todos os dias despachando muitos livros para todas as cidades do Brasil e também para fora do Brasil. Até gente de fora do Brasil me pede para enviar esse livro. Amém? E você pode adquirir também para os seus colaboradores. Você pode também pedir para sua família, para quem compartilhou a live com você. Amém? Muito bem. Muito bem. Salmos 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Você que já compartilhou, glória a Deus. Você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E nesse domingo, gente, eu vou estar ministrando em Alphaville, São Paulo, ok? E você é nosso convidado. Eu vou ministrar sobre preparação para o destino, os segredos do destino, para você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E no final do culto de domingo, nós vamos estar orando por todos os doentes. Amém? E nós vamos ungir os doentes e impor as mãos sobre os doentes. Eu vou pedir para obreiros, para pastores imporem as mãos sobre os doentes e orarem por cura. Bem como a Bíblia diz, que nós temos que ungir os doentes e orar por eles, certo? Então nós vamos fazer isso nesse domingo. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou chamar os doentes primeiro
E nós vamos ungí-los, todos eles. Nós vamos ungí-los e vamos orar por eles. Certo? Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu poder e toque-os, Jesus. E que todo o mal que tem atacado essa pessoa, a sua casa, a sua família, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher, visita essa casa. E nós oramos para que o Senhor abra grandes e poderosas portas. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos compreender o que não é do Senhor e o que não devemos insistir. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos abra os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual e conduza a todos nós no centro da vontade do Senhor. Senhor, cobre com o teu sangue essa família e traga livramento de acidentes, livramento da maldade, livramento da inveja, livramento, Pai, até mesmo das manobras contrárias para travar documentos ou para travar negócios ou para travar recursos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, que seja frustrado os planos do inimigo agora, no nome de Jesus, e declaramos vida a essa pessoa. Declaramos restituição a essa pessoa e que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. E que seja quebrado toda a influência do mal contra os filhos, contra a casa. E pedimos, Pai, abre os olhos da mãe, abre os olhos do pai, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Leva embora a ansiedade, Pai. Leva embora a preocupação. Leva embora a insônia. Leva embora, Senhor, as perturbações, em nome de Jesus. E traga a tua presença manifesta, Jesus. É o que nós te pedimos. Tu és o Cristo vivo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nossa fé, Jesus, está em Ti. Amém e amém. A sua fé está em Jesus? Diga assim comigo: minha fé está em Jesus Cristo. Diga assim: eu invoco o nome do Senhor. Diga assim: eu invoco o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, e quem não compartilhou, compartilhe agora e sela essa palavra profética. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.